Operação 4. E nós encerramos hoje essa sequência de ministrações sobre superação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou pegasse o seu celular. Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Ele estava na casa de Potifar. Deus deseja te ajudar a superar todas as coisas. Aliás, você é o que é hoje, e você tem o que tem hoje, porque você superou muitas coisas para chegar até aqui, para estar até aqui. Então, você, além de superar muitas situações, você é um vitorioso. Creia nisso. Você é um vitorioso na vida. Muita gente tendo menos problema que você já parou pelo caminho, abandonou a vida e você chegou até aqui. Amém. Pastor, mas eu não. Você chegou até aqui. Chegou até aqui. Hoje você já acordou, tomou seu café, almoçou, está aqui. Você é vitorioso. Você sabe, no mundo todo, com mais de 7 bilhões de pessoas, quantas pessoas fazem 3 refeições por dia? Você vai se assustar com a porcentagem. Se você faz 3 refeições por dia, você é um vitorioso. Sabe, no mundo com 7 bilhões de pessoas, quantas fazem 2 refeições por dia? Se você faz 2 refeições por dia, você é um vitorioso. Você superou muita coisa. Tem pessoas no mundo, 43% das pessoas fazem uma refeição, tá bom? A cada 2 dias. 43% fazem uma refeição a cada 2 dias. Isso é bom para a gente, às vezes, parar e começar a refletir. Só tem isso para comer hoje? Não tem mais nada. Não queria isso. É impressionante esses números. Esses números são números reais. Gênesis 39, 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-chefe. No primeiro texto que nós lemos, 39, 2, ele estava na casa de Potifar, um homem riquíssimo. No 39, 21, ele estava na prisão. Quem era o chefe dele? O carcereiro. Percebe? No 2, ele está numa casa maravilhosa. No 21, ele estava na prisão. Mas, nos 2 textos, a palavra do Senhor diz que o Senhor era com José. Ou na casa da riqueza, ou na casa
da escassez. O Senhor era com ele. Portanto, você já é um vencedor. Hoje nós vamos pensar na vida de um homem que se tornou muito próspero, que é a vida de José do Egito. Todos nós conhecemos muito bem a história de José do Egito. E hoje nós vamos resumir a sua trajetória de escravo a governador do Egito, de escravo ao segundo homem maior dentro do Egito, tendo somente Faraó acima dele, ou o primeiro homem do Egito abaixo de Faraó, do jeito que você queira. Então, mas ele sai de escravo a governador do Egito. E nós vamos estudar 3 princípios fundamentais encontrados na vida de José. Eu gostaria muito de chamar a sua atenção, porque eu vou fazer rapidamente um retrospecto para você se situar, embora eu sei muito bem que você conheça a história de José, mas só para que a gente não incorra em algumas colocações fora do texto. José veio de uma família numerosa e ele era o filho, o caçulinha, e o pai gostava muito de José. Tanto é que fez uma túnica que chamava atenção, porque a túnica era colorida. E José era protegido do pai. Então, o que acontece com José? Por causa disso, ele ganhou a antipatia dos seus irmãos. E num determinado tempo da vida de José, ele teve sonhos. E ele contou aos irmãos e ao seu pai. E ele contava os sonhos que ele tinha, que ele passava e as espigas se curvavam diante dele. E isso significava que os irmãos iriam se curvar diante dele, embora ele fosse o caçula. E na tradição judaica, o irmão que tinha a bênção era o primogênito. E num determinado momento, José sonhou que a lua e o sol se prostravam quando ele ia passar. Aí o pai falou: espera um pouco, José, calma só, filho, só um minuto. Você está querendo dizer que eu e a sua mãe vamos nos prostrar diante de você? É isso que você está querendo dizer? Então, José tinha esses sonhos, e esses sonhos foram provocando a ira dos irmãos. E a preferência do pai também ajudava a provocar e a instigar esta raiva que os irmãos tinham dele. E num determinado dia, o pai pede para que ele vá ver os seus irmãos que tinham saído e levado gado, e o José sai e vai, e os irmãos ao longe observam a túnica, que chamava a atenção. Por que eles olharam a túnica? Dá a impressão para a gente, quando lê o texto, que ela era fora do normal. Então eles olham José e falam: lá vem o sonhador mor. E eles fizeram um acordo de matá-lo. O bem olha e fala: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cova. E eles, quando José chega, eles pegam José e jogam numa cova. Normalmente as covas, os buracos, naquele tempo tinham água e muita serpente. Onde eles jogaram não tinha nem água e nem serpente. Já era providência de Deus. E nisso vem uma
uma caravana de ismaelita. E aí Rubem fala, olha, vamos ganhar dinheiro com ele. Vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas. E venderam José como escravo para os ismaelitas. Pegaram o dinheiro, pegaram a túnica de José, rasgaram, pegaram um animal, mataram, jogaram sangue na túnica e levaram para o pai. Olha, nós estamos ali, de repente uma besta fera atacou José, matou José. Daqui a túnica, tal, o pai ficou choroso. E a vida de José continua. A Bíblia para nesse relato da família de José e começa a acompanhar a família de José, isso mesmo, e a Bíblia para nesse relato e começa a acompanhar a vida de José. Chegando no Egito, o ismaelita vende José para Potifar. Potifar, um homem riquíssimo no Egito, venderam para ele. E José começou a trabalhar na casa de Potifar. Potifar olhou para José e falou, ele tem a bênção de Deus. Então, aquele homem começou a passar tudo o que ele tinha nas mãos de José, a ponto de a Bíblia dizer que aquele homem não tomava mais conta de nada, tudo ficava por conta de José. E a mulher de Potifar se engraçou com José. José disse que era jovem, atraente, forte, e ela se engraça com ele. E toda vez que ela vai para cima dele, ele sai fora. Toda vez. Um dia ela manda todos os empregados embora, só fica ela. Quando José chega, ela agarra José. E José foge do assédio dessa mulher. Mas quando ele foge, ela segura a capa dele. E ele deixa a capa e vai embora. E ela pega, quando o marido chega, ela fala, olha aqui, José tentou me agarrar, eu segurei a capa dele, ele deu em cima de mim, eu gritei, como eu gritei, ele fugiu. Por causa disso, Potifar pegou José e lançou na prisão. E aí começa aquilo que nós vamos aprender com a vida de José. Primeira lição que a gente aprende com a vida de José: aprenda a suportar as adversidades e manter-se em retidão. Primeira coisa, nós temos que aprender a suportar as adversidades da vida e manter-se em retidão. Irmãos, é interessante porque muitas coisas, na hora da adversidade, é que aparecem as oportunidades escusas. Na hora da falta de dinheiro, na hora de uma doença, na hora de uma necessidade, nós pegamos desvios. Então, nós precisamos aprender a suportar as adversidades e manter a retidão. Eu não posso negociar nada. Eu não posso negociar a minha integridade moral sobre nenhum preço. Não tem preço. A vida de José é cercada de muitas adversidades que ele conseguiu superar. Todas ele conseguiu superar. Nós somente seremos vencedores se nós aprendermos a superar as nossas dificuldades, assim como José superou. Eu só vou conseguir vencer na vida se eu aprender a superar as minhas adversidades e não negociar a minha integridade moral.
se eu mantiver a minha retidão moral. Senão não adianta nada. Então José, ele sai de uma casa onde ele era reconhecido e acusado injustamente, ele não devia, ele foi lançado na prisão e José ficou muito tempo na prisão. Só para vocês terem uma ideia, quando ele decifra o sonho do padeiro e do copeiro, diz a Bíblia que quando os dois saem, se passaram 2 anos completos. Nós não temos ideia de quanto tempo ele ficou na prisão, mas 2 anos completos ele ficou. Só para vocês entenderem, quando ele sai da casa do pai, ele sai com 17 anos, e quando ele sai da presença de Faraó, que Faraó coloca ele como governador, o texto bíblico diz que ele tinha 30 anos. Então, a trajetória de José na casa de Potifar e na prisão são 13 anos. Muito tempo. Muito tempo. Lá, como Potifar, apesar de ser o administrador geral da casa de Potifar, ele era escravo. Ele não estava na casa dele. Ele não estava na casa do pai dele. Ele era um escravo. Ok? Então, José teve que superar muitas coisas. Sabe o que o José teve que superar? A primeira coisa, os ciúmes e a injustiça de seus irmãos. Querido, uma coisa é você superar os ciúmes e a injustiça de um vizinho, de um colega no emprego, de um conhecido. O vizinho você pode mudar, o vizinho pode mudar, você pode mudar de emprego, aquele camarada fica lá, nunca mais você vê. Agora, suportar ciúmes e injustiça de um irmão, onde você levanta, toma café olhando para ele, almoça olhando para ele, toma café da tarde olhando para ele, janta olhando para ele e ceia à noite olhando para ele. Só abrindo um parênteses, vocês devem admirar a quantidade de vezes que eu falei da mesa. É assim que é lá em casa: café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia. Ok? Vou fazer o quê? Assim que ele me trata, com todo desvelo, com todo carinho. É por isso que eu estou desse tamanho. Não gostei muito da risada, vocês são maldosos. Bom. É ceia? É a ceia. Segundo a superação de José, os maus tratos dos seus irmãos. Você sabe o que é lá você chegar para ver os irmãos e eles te pegarem, te lançarem numa cova, depois te tiram da cova e te vendem como escravo? A tua família, o teu sangue, o teu irmão, aquele que dividia na mesa lugar com você, aquele que leva o teu nome, aquele que é teu igual, aquele que tem o pai e a mãe os mesmos. É muito difícil. É difícil. Mas José superou. Outra superação de José: a prisão injusta. Quer ver um negócio? José poderia se questionar com Deus. Deus, só um minuto. Só uma coisa, Deus. Eu fugi da mulher.
preservando o marido, preservando a minha intimidade contigo e preservando a minha vida. E estou aqui na prisão. O que eu ganhei com isso? Qual a vantagem de ter ouvido a tua voz? Qual a vantagem de ter obedecido os teus mandamentos? Qual a vantagem que eu tive nessa história toda quando eu não profanei o leito de Potifar? E ele, ao contrário de me agradecer, ele me joga, me lança na prisão. Deus, só uma coisa, você está olhando para mim? Deus, você está prestando atenção na minha vida? Deus, o que eu ganho com isso? Eu já fui vendido como escravo, fui para uma casa onde era escravo, estou trabalhando dignamente na casa, sou lançado injustamente nesta prisão. Eu tenho a impressão que alguma coisa não está bem comigo, tio. Percebe? Quarta superação de José, a mentira da mulher de Potifar. Irmãos, quando a gente é injustamente acusado, isso magoa, gente. Magoa, dói. Eu tenho experiência disso hoje já aconteceu isso, eu tenho experiência disso. Então, a mentira da mulher de Potifar magoou. E é interessante que ele foi acusado por algo que ele não fez, mas José superou todas estas coisas. Superação. Por quê? Por que José superou todas essas coisas? Por quê? Porque ele aprendeu a suportar a adversidade e manter a sua retidão. Amém. A sua integridade moral. Tá? Segundo ponto, aprenda e quase que o Aguinaldo entrou na minha mensagem. Ele está ficando muito agressivo. Aprenda a perdoar. Segundo ponto. Aprenda a perdoar. Em Gênesis 45, encontramos o encontro de José e de seus irmãos depois de muitos anos. E esse encontro é um encontro maravilhoso, porque a fome, 7 anos de fartura, José saiu arrecadando tudo, colocando em depósito, em armazéns, e ele conseguiu pôr muita coisa lá. E quando começaram os anos de fome, os 7 anos de fome, na terra do pai, eles saíram de lá e começaram a falar que no Egito tinha mantimento. Então eles foram comprar mantimento no Egito. E todo mundo tinha que comprar mantimento de quem? De José. De José. E quando os irmãos deles chegam, José olha aquela caravana e reconhece os irmãos. Só que os irmãos não reconheceram José. Por que eles não reconheceram José? Porque no Egito eles faziam aquelas maquiagens. Já vimos isso em filme, né? As maquiagens dos egípcios, a vestimenta diferente. E José, bom trato não faz mal para ninguém, né? Então José estava bem tratado. Então eles não reconheceram. Mas José,
conheceu eles. E aí José começa a conversar com eles, manda embora. Lá, numa das vezes que eles voltam, e eles avisam que tinha Benjamim, que depois de José teve mais um, Benjamim. Aí ele fala, me traz aqui Benjamim, eu quero conhecer, que era filho, irmão de mãe dele, né? Pai e mãe. Foi José e Benjamim. Foi, me traz Benjamim que eu quero conhecer esse irmão. Nesta vinda de Benjamim é que ele se apresenta para os irmãos. Aí é uma choradeira tal. E os irmãos ficam pensando que José, agora o Todo-Poderoso, José tinha poder de vida e de morte. Ele falou, agora, o que vai nos acontecer? José vai dar o troco, e olha só, e José tinha todos os motivos para estar magoado, ferido, dolorido, ressentido com seus irmãos. E ele tinha direito até de se vingar dos irmãos. Vou dar uma lição neles, tá? Por tudo que eles fizeram contra mim, José. Mas José perdoa a todos. José perdoou a todos os seus irmãos. E é interessante que quando a gente olha em Gênesis 50, 17 e 21, é um texto interessantíssimo. Depois vocês dão uma olhada em casa, aonde o pai morre. Pai de José, Jacó morre. E quando ele morre, os irmãos falam, agora chegou a hora da vingança. Ele só não fez nada contra nós, porque o papai estava aí e ele esperou o papai morrer. Agora que o papai morreu, vem a vingança. Quando eles falam isso e vão falar para José, no 17, José, escuta, ele fala assim, perdoa. Eles falam assim, nosso pai antes de morrer pediu para você, perdoa os seus irmãos. Só uma observação, perdoa, essa expressão perdoa, é a primeira vez que aparece na Bíblia, aqui em Gênesis 50, 17. Não a palavra perdão, perdoa, a palavra perdoa, é a primeira vez que aparece na Bíblia, tá? Aqui, nesse fato de José e seus irmãos. Perdoa. José começa a chorar e ele diz assim, por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso eu sou Deus? E José chora, porque José não conseguiu mostrar para os irmãos que o coração dele tinha mudado. José estava dizendo para ele, você acha que eu iria fazer alguma coisa contra vocês? Ei, eu não negocio a minha integridade moral. Eu não negocio a minha integridade com Deus por causa do perdão. E é interessante, eu gostei do texto que o Aguinaldo leu. Ele leu o texto de Mateus 18, 23. Esse texto é rico. O servo incompassivo. E é interessante que Deus não contabiliza o teu erro. Vou falar outra vez. Deus não contabiliza o teu erro. Deus contabiliza o teu acerto.